Convidamos para presidir e coordenar os trabalhos o senhor ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Professor de Direito Público na Faculdade de Direito, Universidade Unitelma La Sapienza, de Roma, Itália, e na Universidade Siena, Itália, e de Teoria e Técnicas de Lobbying e Direito Comparado de Lobistas na Faculdade de Ciência Política e Mestrado em Comunicação e Lobbies, Universidade Luiz Guido Carli, Roma, Itália, especialista em Direito Parlamentar, Universidade de Florença, Itália, mestre pela Faculdade de Ciências Políticas da Universidade de Roma, Itália. Convidamos o professor doutor Pierluigi Petrillo, professor de Direito Constitucional e de Teoria Geral do Estado, na PUC de São Paulo, coordenador acadêmico do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito Constitucional, também na PUC de São Paulo, mestre e doutor em Direito de Estado pela PUC de São Paulo. Convidamos o professor doutor Luiz Guilherme Arcaro Conte, professor de Direito Constitucional, e de Direito Processual Constitucional na Univale, na graduação e nos programas de mestrado e doutorado, mestre e doutor em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, advogado eleitoralista. Convidamos o professor doutor Luiz Magno Pinto Bastos Júnior. Nós gostaríamos de destacar que a mesa 7, Lobby e Grupos de Pressão, foi readequada em razão da ausência justificada da professora doutora Mônica Herman Cagiano, assim como a antecipação da participação do professor doutor Rui Samuel Espíndola, que participou da mesa 4 ainda na manhã de hoje. Boa tarde a todos. É um prazer incomensurável comparecer a Santa Catarina, num evento de extremo prestígio como o que está em andamento. É um prazer também sentar à mesa com autoridades de nível nacional e internacional de excelência comprovada para tratar, na mesa número 7, sobre o tema lobby e grupos de pressão, um tema extremamente pungente, alvissareiro, e que promove, por assim dizer, uma abertura necessária do direito eleitoral para com outras ciências humanas, a exemplo da sociologia, da ciência política. É com muito prazer que, sem maiores delongas, eu passo a palavra ao professor Pierluigi Petrillo para suas considerações no prazo assinalado pelo eminente cerimonialista. Muito obrigado. Molte grazie, Presidente. Come hanno fatto i miei colleghi, voglio ringraziare anch'io. Gostaria também de agradecer de forma sincera e afetuosa os organizadores desse congresso e agradecer pela hospitalidade calorosa nesses dias, principalmente o professor Pellegrini Figueiredo, os amigos Luiz e Roberto, com os quais a gente compartilhou já há algum tempo o tema dessa mesa. Um tema de extrema importância no panorama do direito constitucional comparado. Eu escrevi um relatório que foi distribuído em português e eu não tenho intenções de ler todo esse relatório, então eu vou me limitar a 3 pontos que deveriam servir para esclarecer o tema das relações entre os grupos de pressão nos sistemas democráticos. São 3 pontos, portanto. Em primeiro lugar, o que são os lobbies e como operam. Em segundo lugar, a relação entre lobby e democracia, e modelos de democracia. Em terceiro lugar, os modelos de regulamentação introduzidos em algumas democracias para disciplinar a relação entre grupos de pressão e decisores públicos. Em primeiro lugar, o que é um lobby? Aqui eu acho que eu preciso, do ponto de vista metodológico, entender o que é a palavra lobby. Vocês são latinos, nos países latino-americanos e nos da Europa também, tem um conceito absolutamente negativo sobre os grupos de pressão, uma coletiva percepção negativa dos grupos de pressão.
Mas o que é um lobby? Geralmente, a gente pode definir um lobby como um grupo de pessoas juntas ou comunadas por um mesmo interesse, com a tarefa cujo objetivo é influenciar o decisor público com a finalidade de tirar uma vantagem ou evitar uma desvantagem. Assim, os elementos que qualificam o lobby são essencialmente 4. Eles são portadores de um interesse, eles querem influenciar um decisor público, um ou mais decisores públicos, e com a finalidade de levar vantagem ou evitar desvantagem. Então, o interesse que o lobby apresenta não necessariamente é um interesse particular. Podem haver lobbies que representam interesses públicos. Por exemplo, nos ordenamentos federais existem vários estados independentes ou individuais que têm escritórios de representação no próprio estado na capital federal. E esse é um lobby do estado na capital federal que a gente vê muito na União Europeia, onde cada estado, cada região dentro do estado, em Bruxelas, por exemplo, tem um escritório que se ocupa exatamente de fazer lobby do interesse não de uma empresa particular, mas do Estado, um interesse público. Segundo aspecto, o lobby influencia o decisor público. Influencia, mas não substitui o decisor público. A diferença fundamental entre um lobby e o partido político é justamente esse dado. O grupo de pressão não decide, mas ele dá uma série de informações a quem decide. Não se substitui nunca o decisor público. O partido é chamado a desenvolver funções de relevância constitucional. O lobby não. Um partido é chamado, por exemplo, a assumir uma função geral, e o lobby não. O terceiro aspecto é o lobby, que é uma atividade de influência desenvolvida por um decisor público. Então, se vocês hoje, por exemplo, fazem pressão, o presidente, por exemplo, da nossa sessão, para que termine logo o nosso discurso, isso não é uma atividade de lobby, porque o presidente da pressão, pelo menos nessa fase, ele não é, pelo menos nesse momento, um decisor público. E o último aspecto é a vantagem a qual mira uma lobby, que pode ser uma vantagem não necessariamente econômica. Especialmente quando nós falamos de lobby, a gente pensa as grandes multinacionais do setor farmacêutico, tabaco, das armas, mas segundo dados da sociologia, mais ou menos 70% dos grupos de pressão que operam no mundo não são portadores de uma vantagem econômica. Vamos pensar, por exemplo, as grandes associações ambientalistas, que na Europa são muito fortes, mas também na América do Norte, ou então associações internacionais. Então, esse é o primeiro aspecto que serve para esclarecer do que a gente está falando quando a gente fala de lobby. O segundo ponto, um pouco mais complicado e mais restrito ao direito constitucional, é lobby e democracia. Tradicionalmente, é que se distinguem duas abordagens ao fenômeno lobista. Uma visão jacobina dos lobbies e uma visão, vamos dizer, anglo-saxônica dos lobbies. A visão jacobina, o que significa? Na França revolucionária, por exemplo, a gente está no final de 1700, avança a ideia de que a lei, aliado imperativo do parlamento, tem que representar o interesse geral. O interesse geral
na visão in jacobina, qualche modo de alguma forma, preesiste al momento della decisione. pré-existe ao momento da decisão. Isso significa I soggetti, il que legislatore, os che è legisladores chiamato ad chamados esprimere a l'interesse expressar o generale, interesse è una geral sorta di, são um tipo de unto dal Signore, è como una se sorta ungidos di por super Deus. esperto, É uma pessoa è super al di esperta, sopra super del corpo especialista, elettorale. Il que está acima do legislatore corpo non si eleitoral. O trova sullo legislador stesso não está piano no mesmo dell'elettore, plano è do qualcuno eleitor. di più esperto, di É più uma pessoa preparato, mais di più experiente, mais especialista, mais preparada e mais lui che può informada. É decidere ele in que pode solitudine decidir per tutti, perché è somente portatore sozinho dell'interesse por generale. todos os outros. Non a caso, Não nel é por periodo della acaso Francia que no rivoluzionaria período da França fu revolucionária approvata una legge, la foi legge aprovada uma Chappé, a lei che Chapier, sopprimeva que i corpi suprimia intermedi. os Vale a dire, corpos per intermediários, semplificare, ou seja, para non simplificar, potevano não esserci associazioni, podia existir gruppi, associações, grupos e che organizações si ponessero que a se metà, diciamo, che facessero da interpusessem intermediari tra il cittadino entre o cidadão e il decisore e o decisor público. O decisor público, enquanto più esperto rispetto al mais cittadino, doveva essere esperto, mais lasciato especialista em solo al relação momento della ao cidadão, era Doveva usado só no momento cogliere da l'interesse decisão. generale come se fosse Ele tinha que pegar o una interesse vela geral, snapper, non doveva como confrontarsi ele tinha que con- pegar esse interesse, mas não podia se Questa confrontar com visione, ninguém. dunque, Com essa jacobina, visão, então, jacobina, non ci não poteva essere não spazio podia per i gruppi di pressione. ter espaço para os Per i grupos de gruppi di pressão, pressione, per i sindacati, para os per i partiti, sindicatos, per le para os associazioni, partidos, para as associações, eram considerados ilegítimos, ilegais. Na visão jacobina, o interesse geral se formava sem nenhuma atividade de confronto ou de mediação ou de compromisso. Ao mesmo tempo, se formou si forma negli ordinamenti anglosassoni nas ordenações anglo-saxões uma visão, uma percepção completamente diferente, que acaba se chamando constitucionalismo anglo-saxão, baseado no fato de que o interesse geral não pode pré-existir antes da decisão. O legislador não é alguém que está acima dos cidadãos. O legislador é um representante e, como tal, ele é como um cidadão e não acima do cidadão. E, consequentemente, ele não é portador da veridade absoluta. Nessa visão anglo-saxônica, o legislador tem que se confrontar com qualquer pessoa que seja portadora de um interesse ou qualquer grupo. Não é por acaso que os teóricos desse conceito são Hobbes e Locke, são aqueles que teorizaram um processo de governo, um processo de formação da decisão política como um processo, ou seja, como um momento em que se confrontam os interesses comuns. A diferença substancial entre a abordagem jacobina e a abordagem anglo-saxã está num único fato. Na visão jacobina, não podem existir realidades que se interponham entre os cidadãos e os decisores públicos. O decisor público decide no interesse geral, mas o interesse geral nunca é fruto de um confronto com o cidadão ou com as associações representativas. Na visão anglo-saxônica, ao contrário, o interesse geral é geral só enquanto fruto de uma contraposição entre os interesses particulares. O interesse geral pode existir somente enquanto houver, antes da formação da lei, um confronto entre os interesses particulares. Espero que a tradução esteja clara nesse aspecto. Hoje a visão jacobina não é mais... Foi abandonada onde ela nasceu.
nei sistemi Porque nos sistemas contemporanei democráticos non è contemporâneos, pensabile não dá para pensar na che hipótese assegnare al decisore pubblico un do ruolo decisor público di ter que di superiorità cumprir um rispetto papel de superioridade em relação al decisore pubblico ao cidadão. non O decisor si trova público su não un está gradino più in alto rispetto num degrau mais alto Non em è relação ao dotato di cidadão. capacità Ele não é adivinatoria, dotado il de In capacidade questo senso, adivinhatória. può Nesse dirsi che sentido, a l'interesse gente generale pode dizer nella que visione ormai dei sistemi no democratici interesse geral, è na visão sempre democrática, é sempre fruto de um confronto, de um compromisso, de uma contratação entre os interesses particulares. E questo perché? Perché Isso por quê? Porque as democracias se fundem em uma série de princípios que nós conhecemos bem, entre os quais a liberdade de associação, a liberdade de expressão, que são exatamente princípios do Estado democrático, onde se funda a atividade das associações, dos grupos de interesse e dos grupos de pressão. Em outras palavras, nos sistemas democráticos, a presença dos lobbies é um aspecto natural. Come la politologia ha evidenziato, Como non è pensabile a avere politologia evidenciou que não é possível existir um sistema democrático sem grupos de pressão. Isso por quê? Porque é é normal normal que numa democracia existam sujeitos que representem interesses de uma parte. Ora, se questo Então, è vero, se isso é ecco, verdade, al terzo punto, vamos chegar vale a então agora dire, ao se è terceiro vero, ponto. come credo Então, sia vero, se é verdade che como in eu acredito que democrazia seja, le lobby na sono democracia un os lobbies são um naturale, fenômeno natural. Exatamente como são um fenômeno natural os le sindicatos, associazioni, as associações. Allora, la Então, a questione questão che ci dobbiamo porre que a gente tem è que se come fazer fare é como fazer, com quais normas fazer com que não existam grupos de pressão mais fortes do que outros. Em outros termos, o problema diante ao qual as democracias se encontram hoje, eu acho, é aquele de identificar normas que, por um lado, assegurem a participação ao processo democrático de todos os grupos de pressão, e não somente de alguns grupos de pressão. E, por outro lado, normas que assegurem a transparência do processo desse processo. Uma vez que a gente concordar com o fato de que a decisão política é fruto de um processo negociado, então a gente tem que se perguntar a gente tem que se perguntar qual é o problema de quais normas foram introduzidas para fazer com que exista um acesso por parte das lobbies ao processo democrático e que haja transparência no processo. Vou chegar ao terceiro e último ponto, ou seja, quais normas foram introduzidas para regular a atividade, a relação entre os lobbies e os decisores públicos? Aqui, a comparação, o método comparado é determinante para responder, porque somente por meio do estudo do comparado é possível entender quais são os modelos reguladores desse fenômeno lobista. Analisando as normas introduzidas em várias democracias, desde os Estados Unidos ao Canadá, desde a Espanha até a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha, a Áustria, Itália, Austrália e mesmo a diversos países latino-americanos, Chile, Argentina, México, Peru, Costa Rica, analisando as normas que foram conduzidas nesses ordenamentos, é possível identificar três diferentes modelos de regulamentação da relação entre lobby e decisor público. Quais são esses três pontos? Antes de listar esses pontos e analisá-los, eu quero fazer uma pergunta. Ou seja, quando a gente raciocina através da regulamentação dos grupos de pressão, é necessário
lembrar a definição que a gente deu a eles. Um grupo de interesses que procura influenciar um decisor público. O que eu quero dizer com isso? Cada regulamentação dos grupos de pressão precisa de uma regulamentação do decisor público. É impensável regulamentar os lobbies sem regulamentar os decisores públicos. Não é por acaso que, construindo esses 3 modelos, eu fui procurar quais normas foram introduzidas em relação aos lobbies e quais foram produzidas em relação aos decisores públicos. O primeiro modelo de regulamentação pública da relação entre lobby e decisor público é o que se chama modelo de regulamentação e transparência. Isso significa que em alguns ordenamentos, como na Alemanha, no Canadá, Austrália, Israel, foram introduzidas normas que, por um lado, fazem com que normas que impõem aos lobistas de se inscrever num registro público e, por outro lado, impõem ao decisor público de declarar e fazer públicos todos os interesses que existem. Para exemplificar, e considerando o pouco tempo que eu tenho, nesses ordenamentos, os cidadãos indo num site da web, clicando, uma vez já sabe quais são os lobbies, como eles se chamam, quais interesses eles têm, quem financia esses lobbies, qual é a atividade que eles fazem, mas eles também podem descobrir quais são os interesses dos decisores públicos, ou seja, quem financiou a campanha eleitoral daquele decisor público, quais atividades culturais podem interessar aquela pessoa, se ele é proprietário de ações, etc. O processo, em outras palavras, o processo decisional é absolutamente transparente. Nesses contextos, é como se o lugar da decisão tivesse paredes de vidro. Ninguém entra no lugar da decisão, salvo o decisor, mas todo mundo pode saber e sentir o que está acontecendo lá dentro. O segundo modelo de regulamentação, ao contrário, é um modelo de participação, que a gente encontra, por exemplo, nos estados da América ou mesmo em nível europeu. Nesses ordenamentos não só foram introduzidas normas que fazem ser obrigatório para os lobistas se inscrever nos registros, se cadastrar e dar todas as informações, não só foram introduzidas normas que obrigam o decisor a declarar os seus interesses, mas está previsto e reconhecido que os grupos de pressão têm o direito de participar ao processo decisório. Tanto é que se as lobbies não forem envolvidas no processo, o processo se bloqueia, se interrompe. Isso acontece também nos Estados Unidos. E depois tem um terceiro. Esse segundo contexto é como se o lugar da decisão tivesse paredes de vidro, mas à mesa dos decisores públicos também se sentam os grupos de pressão. O cidadão, então, sabe que está tendo um lobby, sabe que o decisor público se fez influenciar por aquele lobista e, no momento das eleições seguintes, ele vai decidir se confirmar a confiança no decisor público que se fez influenciar pelo lobista ou não. Terceiro modelo. É um modelo que caracteriza a regulamentação dos lobbies na Itália, mas eu também gostaria de dizer que também na Argentina e no México e na Costa Rica, ou seja, é a confirmação da união que liga o nosso país, Itália, aos países latino-americanos, e nos honra nesse ponto de vista, é o modelo de regulamentação chamado que se estica. Ele está curioso de saber como que a gente traduziu isso, mas que se traduz como uma coisa longa, que se estica. Não existem normas
que de maneira clara e específica disciplinam a atividade. Mas foram introduzidas no ordenamento algumas normas, algumas instituições que obrigam a transparência do processo decisional. Por exemplo, na Itália e no México, o decisor público tem que declarar os próprios rendimentos. Existem leis que impõem isso. Na Argentina, também, no que diz respeito aos membros do governo e também na Costa Rica. Essas normas, no entanto, elas raspam o ordenamento, ou seja, elas não têm a coragem de ser divulgadas. Elas são meio confusas no meio de outras disposições. Precisa procurá-las com a lanterna, porque senão não dá para achar essas normas. Mas, sobretudo, a característica principal dessas normas é o andamento esquizofrênico. Isso quer dizer, o legislador que introduziu essas normas do ordenamento faz de tudo para não aplicar essas normas. Em outras palavras, por exemplo, essas normas que impõem transparência ao decisor público são leis que os parlamentos aprovaram e depois são desaplicadas pelos próprios que as introduziram. Aí é que está a esquizofrenia. Vou concluir. Então, eu acho que o problema, portanto, da democracia, não só dos grupos de pressão. Ontem eu me segurei, eu gostaria de ter intervindo nos ilustres colegas. Eu me segurei para não dizer que a gente deveria evitar que os privados financiassem as políticas. E o passo sucessivo era não evitar que as lobbies existissem e, finalmente, evitar que se expressassem opiniões. Quando a gente raciocina por desvios, eu me preocupo. Agora, a experiência comparada nos ensina que os desvios... se o problema do financiamento da política por parte esse caixa 2, não é que seja proibido, vai aumentar o número de caixa 2, mas o problema, vamos dizer, a solução desse problema, dos fenômenos ditos patológicos das atividades de pressão, é resolvido não proibindo, mas permitindo a atividade dos lobbies e regulamentando-a. A atividade de lobby é como um rio, é como um rio em cheia. Um rio que está se enchendo, se for bem regulado, pode produzir energia limpa. Se ele não for bem regulado e bem disciplinado, ele pode destruir toda uma cidade. A atividade do lobby é exatamente como esse rio se enchendo. Quem não o regulamenta, dificilmente podem ser democráticos e correm o risco de ser destruídos. Aqueles que estão em condições de controlá-lo podem conseguir, talvez, produzir energia limpa. Obrigado. Eu agradeço imensamente a participação muito elucidativa, concisa, clara, rica e, por que não dizer, original do professor Pedro Leite Petrillo, até nos estudos que tenho desenvolvido acerca do princípio da imparcialidade no contexto italiano. Me parece que na sua faceta de organização administrativa, não só a imparcialidade na ação, mas na organização administrativa, muitos desses temas que foram aqui elencados podem ser também organizados e bem debatidos. Me parece muito eloquente essa ideia de que não é possível um sistema democrático à míngua de grupos de pressão, que o lobby nas democracias passa a ser um fenômeno natural e que muito mais importante e eficaz do que proibir seria regulamentar da forma e na experiência dos ordenamentos europeus. Eu agradeço muito a participação de Vossa Excelência e passo a palavra agora ao professor Luiz Conce para as suas considerações. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação imensa
estar aqui hoje em Florianópolis, ter recebido o honroso convite do Dr. Marcelo Peregrino, a quem saúdo a todos os presentes locais, né? E agradecer também não só a organização fantástica que foi feita, e nós todos temos muitas referências boas que devem ser feitas, mas também congratular os meus colegas da PUC de São Paulo, o professor Marcelo Figueiredo, o professor Roberto Dias, que também foram co-organizadores desse evento, que mostra o quanto é possível que nós intercambiemos ideias, que nós intercambiemos contradições, que nós intercambiemos momentos históricos e posições diversas. Congratular meus colegas da mesa, o senhor presidente, ao professor Petrillo, a quem saúdo efusivamente, dizer que a sua palestra foi altamente elucidativa e dizer que falar depois do colega não é fácil. Então, eu vou tentar fazê-lo, não a contento, mas no que for possível. Eu também tenho, no meu texto, uma parte introdutória que eu não vou cansá-los repetindo a apresentação do professor Petrillo, farei só, ou pontuarei em algumas situações, ou acrescentarei algo que, em função do tempo, né, acredito que seria importante que nós passássemos, ou não deixássemos passar em branco. Então, quero dizer que estou de acordo com toda a apresentação do professor Petrillo, especialmente com a conclusão, né. Eu estou... é também minha posição. Muito bem. Então, na minha opinião, nós, quando falamos, o tema do painel é lobby e grupos de pressão, nós estamos tratando de dois conceitos, né? Um conceito que é substancial e outro conceito que é instrumental. Lobby, na verdade, é a ação executada por grupos de pressão organizados. Nesse sentido, é esse o conceito que eu utilizarei daqui em diante no decorrer da minha apresentação. Muito bem. A questão que nós temos por à nossa frente, quando tratamos da questão do lobby e da ação dos grupos de pressão, é a seguinte: o que a autoridade pública decidirá? Nós podemos dizer que o que se busca com a decisão a ser proferida por uma autoridade é a melhor decisão. Nós não acreditamos na possibilidade da busca da única decisão. O lobby, assim, instrumentalizado pelos grupos de pressão, tem por função levar a autoridade pública argumentos ou fortalecer os canais de comunicação que devem ser abertos para instrumentalizar a melhor decisão. E quando nós trabalhamos com melhor decisão, nós estamos partindo do pressuposto de que há mais que uma decisão possível, em grande parte das vezes. Essa é uma questão importantíssima, que nós corriqueiramente discutimos quando buscamos não só analisar, mas criticar muito efusivamente alguns mecanismos de controle do Estado que hoje em dia estão, creio eu, se excedendo. O equívoco, o erro, não podem ser confundidos com ilícitos. Essa é uma grande questão. Ou seja, a melhor decisão pode ser a melhor decisão para aquele momento. Ou seja, é uma questão da existência de mais que uma decisão possível e da possibilidade de outra decisão ou outra possibilidade a ser escolhida em outra situação. Nós estamos falando de dois conceitos aqui, que é o conceito de complexidade e contingência. Há mais que uma decisão possível e há melhor para aquele momento. Muito bem. Eu reitero algo que o professor Petrillo disse, que é a seguinte: o lobby a palavra lobby é uma palavra que carrega no seu conteúdo semântico algo que parece ser pernicioso.
e não é. Né? Lobby é defesa e proteção, por que não, de interesses levados à autoridade pública. É algo que é mais do que legítimo em qualquer democracia sadia. E lobby envolve comunicação nas mais diversas áreas. Então, não só em matéria, por exemplo, econômica, mas em matéria religiosa, em matéria moral, em matéria social, política, dentre tantas outras questões. O que parece para nós, né, é que os meios de comunicação unicamente põem, né, levam à opinião pública o dado econômico, a questão econômica. Então, isso é algo que nós temos que superar imediatamente. Lobby é influência. Lobby é o exercício de uma atividade que os grupos de pressão devem ter como objetivo de que o poder público decida ao seu favor ou contrariamente ao interesse daquele com quem há conflito. Isso é altamente legítimo em qualquer democracia. O lobby, ele também tem que ser concebido numa perspectiva territorial, que é onde ele ocorre. Territorialmente, ele ocorre tanto em ambiente nacional quanto em ambiente internacional. Na segunda parte da minha apresentação, eu vou pisar um pouco nos assuntos do lobby internacional. Mas, territorialmente, nós estamos falando do exercício de pressão e do poder de influenciar, tanto internamente quanto internacionalmente. E o lobby também ocorre em todas as instâncias estatais. Também parece que nós discutimos muito mais o lobby no âmbito da administração pública no Brasil do que o lobby também existente no Poder Legislativo e também existente no Poder Judiciário. E eu vou explicar por quê. Se nós entendemos que a atividade do Estado se resume a três: atividade normativa, atividade administrativa e a atividade de fixar interpretações, ou de resolver conflitos, como alguns dizem, nós vamos encontrar essas funções em todos os poderes do Estado. Claro que entender os grupos de pressão trabalhando no parlamento, né, para que um tema venha a ser regulado, ou seja, alterada a sua regulação, é algo muito mais facilmente perceptível. Mas nós também já superamos um modelo de perspectiva democrática em que o parlamento é a única instância da decisão democrática. Isso foi muito bem discutido no dia de ontem, especialmente quando nós criamos o modelo de Estado constitucional. Ou seja, o parlamento é mais uma instância, é verdade que bastante legitimada democraticamente, em função da opção, da escolha, é mais uma instância existente na estrutura do Estado de decisão. E de decisão que envolve, ou que afeta, não só indivíduos, mas coletividades. Mas nós vamos encontrar decisões que afetam indivíduos ou coletividades em todos os poderes do Estado. Onde surgirão mais questões? Para a administração pública e para o Poder Legislativo, nós percebemos com mais clareza o exercício da atividade de lobby. Ou seja, contratar uma obra. Né? Ora, claro que os players devem instrumentalizar de informações a administração pública para que ela contrate os seus interesses. Isso é natural. E é o conflito de interesses e a abertura dos canais de comunicação, quando mantidos, claro, livres, que instrumentaliza a melhor decisão possível. Ou seja, quanto mais informação, melhor pode ser a decisão da administração pública. No parlamento, a mesma coisa. A questão é, e por que no Poder Judiciário, então? Nós talvez tenhamos construído, e estejamos a desconstruir, claro, uma perspectiva de que a atividade judicial é uma atividade técnica e que se resume a decidir conflitos intersubjetivos. Há muito nós já perdemos essa perspectiva. Nós estamos discutindo aqui poder regulamentar da justiça eleitoral desde ontem. E mais do que isso, se nós temos um sistema de jurisdição constitucional cada vez mais presente
no nosso país, por exemplo. Sistema esse que vincula não partes, mas a todos, eu estou entendendo que também o Poder Judiciário exerce função normativa. Ou seja, partes que não diretamente envolvidas na demanda serão afetadas. Nada mais legítimo do que poderem participar do processo decisório. Ora, é por isso que no sistema concentrado nós criamos audiências públicas e amicus curiae. Não tem interesses diretamente envolvidos. Isso é uma forma de lobby. Um sistema judiciário com grau aprofundado de precedentes também é um sistema que demanda participação. Afinal, terceiros que não litigantes serão afetados por decisões. Ou seja, esses interesses têm que ser levados às causas. Ou seja, nós estamos trabalhando com uma perspectiva de transcendência da defesa dos interesses de causas em que as partes estão representadas. Nós não acreditamos mais que a intervenção de terceiro é a única forma de participação de outros que não aqueles diretamente envolvidos no litígio. Ou seja, o lobby é legítimo no Poder Judiciário. Mais do que isso, há um outro dado. Se nós analisamos a evolução da jurisdição constitucional recentemente ou contemporaneamente, perceberemos que cada vez mais argumentos de resultados são utilizados nas argumentações, nas justificações. Ora, se a jurisdição argumenta a partir de resultados, ela tem que ter o maior número de dados possíveis para decidir. E esses dados têm que ser amplamente discutidos, ou seja, os canais têm que estar abertos para que esses dados sejam oferecidos. Vejam vocês, por exemplo, quantas decisões nós temos no Brasil, por exemplo, a questão retumbante dos municípios de fato. Municípios que já existem, têm estrutura, e o Supremo Tribunal Federal algumas vezes disse, olha, não há o que fazer, senão esperar que o legislador ratifique, ou o legislador venha regulamentar essas questões. Ou seja, é um argumento de resultado utilizado pelo Poder Judiciário. Lobby também é matéria do Poder Judiciário. Muito bem. Sendo assim, quem são os sujeitos ativos e passivos? Bom, a autoridade pública que decide é aquela que deve ter a favor de si a oferta da maior quantidade de informações possíveis. Aqui nasce uma questão, que é, por que essa informação deve ser levada por partes que gestionam interesses próprios? Ora, porque no mundo real, a autoridade pública tem escassez de dados, escassez de estrutura e, mais do que isso, escassez de conhecimento técnico, muitas vezes. Quantos de nós não sabemos de autoridades que são nomeadas para cargos e os exercem ano a ano, e depois de muitos anos vão assumir funções completamente distintas que de uma hora para outra assumem novas funções decisórias. Ora, alguém acredita verdadeiramente que a autoridade pública está habilitada sem que haja um sistema de comunicação aberta para novas informações? Não. Ou seja, essas questões envolvem a necessidade da abertura dos canais de comunicação e mostram que a escassez é um problema. Mas também há um outro lado da atividade do lobby, que é o excesso. Mas o excesso distorcido. Também é possível que a autoridade tenha um excesso de informações, mas informações unilaterais, ou informações direcionadas para determinados interesses e carência de informações baseadas em interesses contrapostos. Essa é uma questão que fomenta, mais uma vez, a abertura dos canais de comunicação e a manutenção desses canais livres. Terceira questão. Não basta abrir os canais de comunicação para decidir. É importante que esses processos sejam registrados, que haja um banco de dados, que haja, por consequência, para futuras decisões, o histórico das decisões anteriores. Isso não é conservadorismo, isso é a regimentação de dados para decisões futuras. Ou seja, é importante que nós nos utilizemos de bancos de dados também abertos. Não só a comunicação para a contratação, mas a comunicação, a recomunicação, que a recomunicação fique aberta.
E mais do que isso, e por fim, quem são os sujeitos ativos? Ou seja, quem são, muito bem disse o professor Petrillo, tanto agentes privados quanto agentes públicos, no plano interno, tanto no plano interno quanto no plano internacional. Muito bem. Os agentes, os grupos de pressão que fazem lobby, têm os mais variados interesses nas mais variadas temáticas, né? Só que, comumente, nós entendemos que os grupos de pressão e os partidos políticos não se confundem. Ocorre o seguinte, aqui eu faria uma única exceção, que é o seguinte. Nos sistemas pluripartidários, os interesses ou os grupos de pressão têm que gestionar a sua atuação de forma distinta do que nos sistemas bipartidários. Nos sistemas pluripartidários, alguns partidos acabam fazendo a função de grupo de pressão porque não decidem. Só têm o poder de influenciar a decisão. Nos sistemas bipartidários, os grupos de pressão, claro, agem de outra forma, porque eles têm que influenciar as estruturas que decidem. E há um grande problema, claro, que nos sistemas bipartidários é muito comum que, para regimentar coesão, né, a regimentar atração, os partidos tenham programas mais amplos. Isso exige que os grupos de pressão gestionem informações pontuais. Muito bem, outra questão importante... Desculpe, quanto é o tempo ainda? Rapaz. 3. Outra questão importante é a simetria, né, e a captura. Nós temos que instituir sistemas que diminuam os riscos de que a informação, ou a decisão, melhor, seja capturada por um ou por outro grupo. Bom, o ponto que eu gostaria de tratar diz respeito agora a uma outra questão que é, nós há muito tempo discutimos uma carência democrática em instituições ou organismos internacionais. Se nós pensarmos nos mais diversos organismos que são criados ou que foram criados, especialmente na segunda metade do século XX, nós vamos perceber o quanto a ideia da representação se transformou, né? E alguns deles gestionam essas questões. Ou seja, o lobby pode ser um mecanismo de diminuição da carência democrática. Ou seja, ele pode instituir a participação, abrir uma participação mais efetiva. 2 deles, há outros, claro, que eu poderia tratar, mas eu vou tratar unicamente de 2 deles. O primeiro é a União Europeia, que regulamenta essa questão. Então, por exemplo, em 2004, a própria Comissão Europeia faz uma declaração clara, né, transparente, de que o lobby é democrático, é legítimo em qualquer sistema democrático, venha de onde vier. Ou seja, institucionalmente, abre a porta para a regulamentação. Isso vai acontecer em 2011, quando o Parlamento e a Comissão, em maio de 2011, quando o Parlamento e a Comissão decidem um acordo, e esse acordo tem a pretensão de se aplicar para todas as autoridades europeias. A pretensão, claro. É um sistema, como o professor Petrillo bem disse, de gestão de informações, ou seja, gestão de indivíduos. Quem é, o que faz, quem financia, quais são os interesses, com quem fala, com quem pretende, né, esse histórico também tem que ser reservado. Ou seja, é um sistema de monitoramento de lobbies no plano internacional. Um organismo internacional gestiona o processo de fiscalização dos grupos de pressão na sua estrutura. Surpreendentemente, para nós, claro, e talvez a gente tenha que refletir um pouco melhor sobre isso, os partidos políticos, as igrejas e comunidades religiosas e as autoridades internas do Estado não têm o dever de se registrar, mas têm o poder. Interessante porque fraciona os sujeitos que praticam lobby. Acho que, claro, é uma questão a se pensar melhor, mas, a priori, penso que há, aí sim, um déficit de regulamentação, porque esses são atores importantes na prática da gestão e da defesa de interesses.
E eu não vou repetir os argumentos que o professor Petrillo muito bem nos ofereceu. Agora, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, institui uma carta de princípios e faz uma atividade agora em 2013 um pouco interessante e diferente, porque ela, na verdade, produz uma carta de princípios para que os estados regulamentem a atividade internamente, ou seja, é uma pressão de regulamentação de fora para dentro. Isso também é interessante, porque renova o espírito da legitimação, ou seja, um organismo internacional está fomentando a regulamentação por parte dos estados. E vai eleger 10 princípios. Eu não tenho tempo, e divide esses princípios, meu tempo já deve ter acabado, em 4 grandes grupos. Ou seja, os estados devem garantir a igualdade dos atores no momento da gestão e da reforma de políticas públicas. Se regularem o lobby, devem fazê-lo respeitando questões internas. Deve haver um sistema de abertura, da possibilidade da participação de grupos de pressão, nunca um sistema restritivo. Deve fixar claramente o que é lobby e o que é lobista. Deve dar um grau de transparência bastante grande para que a decisão pública seja segura, mas também controlável. Os estados nacionais devem estabelecer mecanismos efetivos para a fiscalização do lobby. Rapidamente, a efetividade do lobby, eu termino por aqui, pedindo escusas por ultrapassar o tempo e não poder tratar uma parte da minha apresentação. O sistema de confiança, ou melhor, a confiança que se atribui às decisões públicas, ela deve ser percebida sob duas bases. A primeira é que o agente público, ou a autoridade pública, não podemos usar agente público, é um conceito próprio, que a autoridade pública tenha segurança para decidir e seja fiscalizada. E que ela seja uma difusora da confiança. Mas que também os atores que participam desse processo sejam difusores desse sistema de compliance, desse sistema de transparência. Os atores privados devem proteger os seus próprios interesses, para que a atividade lobby não seja restringida. Ou seja, o desvirtuamento da atividade por parte dos atores privados é percebido como um enfraquecimento do próprio sistema. Isso significa que os atores privados são partes de um processo de atribuição de confiança ao instrumento chamado lobby. Muito obrigado. Infelizmente, não poderei trabalhar com outros temas, mas dizer que, mais uma vez, agradecer o convite e ficar disponível para um debate ou qualquer questão. Muito obrigado. Eu agradeço penhoradamente a exposição profícua e rica do professor Conso. Em nome até do evento, peço desculpa por tolher Vossa Excelência, mas nós também estamos sujeitos a alguns grupos de pressão dos organizadores do evento e temos que tomar algumas decisões ponderando vários interesses ao mesmo tempo, e é uma questão de compliance. E, sem maiores delongas, projetando até algumas impressões pessoais, se sobrar tempo para o final de minha parte, eu passaria a palavra ao professor Luiz Magno, para a terceira e última exposição do painel. Boa tarde, boa noite a todos os pacientes, ouvintes dessa seletíssima plateia. É muito minha honra estar dividindo essa mesa, estar tendo uma oportunidade de fala, e a responsabilidade daí decorrente é muito grande, sobretudo por conta da qualidade daqueles que me precederam e daqueles que ainda estão por vir. Eu saúdo e agradeço penhoradamente a confiança depositada pela organização, na pessoa do Gonçalo, que cá está, e que muito penhorosamente se encarregou para que as coisas caminhassem quase que nós sem percebermos o movimento do Congresso. Então, quando a gente tem um evento que acontece com esse movimento em cadência, a gente percebe que tem muito suor e muitas mãos que trabalharam antes disso. Saúdo o ministro Tarcísio, que preside essa sessão, muito nos honra com a sua presença aqui em Santa Catarina, e na sua pessoa
todos os demais colegas que me antecederam nessa mesa. Seu terceiro é um duplo desafio, mas, ao mesmo tempo, é muito bom, porque a gente acaba não tendo que precisar esclarecer uma série de questões que já foram pontuadas tão claramente pelos meus colegas que antecederam. Mas o desafio é como conseguir mantê-los atentos numa situação já de muito cansaço, ainda mais depois de tantas horas, depois de tantos dias de conversa, de embate, eu diria. O meu propósito aqui é tentar muito claramente definir que é imprescindível para nós, estudiosos do direito constitucional e do direito eleitoral, que levemos a sério a questão da regulação e da questão em si do que é o lobby e do que significa dizer os grupos de pressão. E eu digo mais, isso tem muito mais a ver com a preocupação de enfrentamento da corrupção das instituições do país do que, ouso dizer, com o financiamento de campanha. A questão é muito mais estrutural e ela demanda que haja uma percepção nossa, enquanto operadores do direito, de ter que lidar e compreender uma realidade com a qual nós não somos muito familiarizados. E, demarcando a minha fala, ou seja, uma defesa eloquente daquilo que, para outras pessoas, podem ser óbvias, mas para nós, no Brasil, para nós latino-americanos, defender que existe uma necessária vinculação entre lobby e democracia e exortar-nos, nós, juristas, a levarmos a sério esse enfrentamento dessa questão, parece que deveria ser óbvio, mas, infelizmente, não é. Junto se discutiu nesse encontro sobre várias questões que já estamos mais habituados a lidar. E, de repente, salta aos olhos uma mesa que quer discutir grupo de pressão e lobby. Parece que estamos no Congresso de Ciência Política. Parece que estamos em uma outra praça, em uma outra arena de embate. Mas a questão é que nós temos de que resgatar, ou de apresentar, ou desnudar esses vínculos indissociáveis entre direitos políticos e grupos de pressão, lobby. Porque eles são não só um mal necessário, como muitas vezes a gente costuma ouvir quando pensamos em tratar de uma regulamentação. Já que não temos como nos livrar dos lobbies, então pelo menos que nós regulamentemos. Só que, em verdade, não se trata simplesmente de um mal necessário, mas muito pelo contrário. Talvez esses sejam realmente os canais de reabilitação da própria fazer política, ou da forma de se fazer política nas democracias representativas contemporâneas. Sem que a gente identifique esses agentes intermediários na representação político-partidária, nós não podemos falar em democracia no sentido próprio da expressão, dada a complexidade, a pluralidade dos atores e dos agentes e da velocidade com que precisamos ter decisões. Então, não só é uma questão de um mal necessário, mas me parece que é o caminho imprescindível para que a gente possa falar em, transparência e não corrupção da administração, qualquer que seja o seu nível. E 2, manter vínculos de representatividade. Muito se fala da crise de representatividade, só que muitas vezes essa crise é anunciada porque os paradigmas, os estereótipos que nós temos são ainda categorias que foram concebidas em uma lógica, em um momento do século XVIII, em um momento do século XIX. E reproduzimos, sem refletir essas categorias, e dizemos que está em crise um conceito, mas, na verdade, esse conceito de representação sequer é realizável na atual configuração da complexidade que nós dispusemos. Então, o primeiro desafio dessa minha fala, dessa questão, é tentar trazer alguns elementos conceituais iniciais que, felizmente, meus colegas já foram muito mais felizes que eu, mas eu queria, antes de dizer que é necessário que se rompam tais preconceitos. Ambos já apresentaram os vínculos maléficos ou ruins ou associados com algo negativo que a ideia de lobby traz. E ambos, de maneiras distintas, tentaram definir um elemento conceitual para que pudéssemos dizer de que lobby se trata, ou o que lobby é, ou o que é grupo de pressão, para que nos auxilie nesse processo de enfrentamento despindo-se de preconcepções. Só que, para nós, a gente sofre de um duplo equívoco, me parece. Primeiro que o direito constitucional brasileiro sofre de um drama existencial, porque a gente se esvaiu da discussão sobre a estrutura do Estado. Nós estamos tão apaixonados com o direito constitucional das garantias dos indivíduos, de modo
democrática que concretiza direitos, e houve, lamentavelmente, um esvaziamento do estudo do Estado. E esse esvaziamento do estudo do Estado tem um duplo problema, que nos distanciou, nos afastou de uma série de ciências correlatas. Há um isolamento, um autorreferenciamento por parte de nós, juristas, de nós, julgadores, operadores do direito, aquilo que outras ciências produzem, e produzem muito, muito intensamente, e com vários elementos empíricos que poderiam ser muito utilizados por nós, e não são. Não são porque cada vez mais não estamos mais preparados a ouvir esse tipo de diálogo. Tratar de grupo de pressão e lobby dentro do direito nos exige dialogar com essas realidades, com essas outras ciências. É importante dizer que, acrescentando só um único elemento adicional em relação à questão de quem é o lobista, ou quem é o agente que promove esse grupo de pressão como sendo um mecanismo para que eu possa fazer valer uma comunicação a alguém que tem um poder de decisão, é que esse grupo de pressão ele é pessoa jurídica, ele é uma associação, ele é uma organização nacional, não governamental, ele é uma pessoa que ganha dinheiro com isso, que é um profissional que tem essa função de ser o intermediador, ele é um agente público, ele é um presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros quando atua no Congresso Nacional, ele é um presidente do Conselho Federal da OAB quando está atuando e defendendo esses interesses corporativos da associação e que são legítimos, que têm que ser feitos, porque o espaço da decisão é o espaço que deve ser de abertura de participação política. E essa abertura, ela, tanto quanto possível, deve ser transparente. E não podemos falar de transparência sem que nós reconheçamos, assumamos e defendamos publicamente que fazemos, sim, lobby. Mas de que lobby estamos tratando? E me parece que é necessário que nós assumamos essa primeira condição, sem medo de reconhecer que fazemos isso. Porque é justamente isso que nos faz atores em um espaço político. O espaço político é o espaço da decisão. Se é o espaço da decisão, qualquer que seja o jogo, no Tribunal Superior Eleitoral, em qualquer instância decisória, é um espaço de tomada de posição, de tentativa de influenciar, de persuasão. Tudo nós somos lobistas, em certo sentido. Assumir essa condição ela é importante para que a gente possa tirar um pouco dessa carga de ilicitude, de irregularidade, de ilegalidade no que diz respeito ao lobby. Já disse e repito e reitero que de certa forma a distinção entre a visão jacobiana e anglo-saxônica de lobby ou de formação da vontade geral já foi exposta com maestria pelo professor Petrillo. Isso nos dá muito mais liberdade para que a gente consiga identificar que é necessário que pensemos sobre o papel da política. E, portanto, posso avançar. O lobby ele sempre existiu, sempre vai existir. Mas a questão, como disse anteriormente, é que é bom que ele exista. É bom que exista o lobby. É bom que existam mecanismos de pressão. E essa valoração positiva me parece que é importante ser feita. Mais uma vez, volto a insistir. Não significa dizer que é bom que haja corrupção ativa. Não é bom que haja advocacia administrativa. Não é bom que haja prevaricação. Não é bom que haja qualquer tipo de prática espúria, de toma lá da cá. Mas é bom, só que é inalienável da democracia que essas interferências aconteçam. Quando se trata de regular o lobby, não se trata de regular tais crimes, tais condutas delituosas, porque essa é uma outra preocupação. A preocupação que deve nortear, pensar sobre regulamentar o lobby, é justamente trazer à luz e estabelecer que tipo de práticas queremos. Me parece que essas devem ser as duas preocupações. Existem vários modelos, várias formas de pensar como regulamentar o lobby. E alguns elementos são importantes, acrescentando a tipologia apresentada pelo professor Petrelli. A primeira questão existencial é: o Estado tem que regular ou essas entidades devem se atribuir a capacidade de autorregulação? Então, qual é o grau de regulação estatal, formal, sob o ponto de vista de uma lei que restringe ou que discipline, ou eu devo conferir liberdade para que essas entidades que são onde ocorre esse espaço devem se autorregulamentar?
O primeiro desafio que nós temos é esse, demarcar o que se quer regulamentar, através de como se quer regulamentar. A segunda questão é o que eu quero enfatizar. Eu quero enfatizar a transparência ou eu quero enfatizar o controle estatal? Muitas vezes, nos parece que há uma grande preocupação nas propostas que tramitam no Brasil de regulamentação do lobby, que é tentar pensar todas as hipóteses que poderiam configurar crime penal, crime dos outros tipos que falamos anteriormente, e tentar disciplinar com detalhes, com minúcias, o como deve ser o processo de aproximação do poder público. Ao fazer isso, essa é uma lei que está fadada ao fracasso. Porque se o fundamento, se a lógica desta norma for tentar disciplinar para impedir o abuso e para tentar configurar as práticas delituosas para que eu possa pegar alguém e punir alguém porque fez isso, o lugar, me parece, não é esse. O lugar, me parece, é do direito penal. O lugar, me parece, é uma política de combate ao crime organizado. É o combate ao crime de lavagem de direita. O lugar não é o lugar da democracia. O lugar de ressaltar, de chamar a atenção para que medidas inclusivas e de transparência podem ser tomadas e adotadas. Portanto, a questão que tem que você colocar é que tipo de lobby queremos. E me parece que se a ênfase ela é exacerbada nos controles, pensando a punição daqueles infratores que não obedecem à lei, ela está fadada ao insucesso, na definição oferecida pelo professor Petralli, porque ela não vai conseguir dar conta daquilo que é a finalidade, me parece, que devemos buscar. E o terceiro desafio que tem é, bem, se, como o professor Luiz Canci falou anteriormente, as três instâncias, e todas elas, todos os órgãos políticos, constitucionais, fazem lobby, judiciário, legislativo e executivo, essa norma, ou estas normas, devem regular quais lobbies? Esses são desafios que seriam existenciais, são de definição de que tipo de regulamentação eu tenho e quero ter. E talvez isso marca um pouco de quais são as chances que nós temos de transformar isso como auxiliar da democracia. E, já me aproximando do final da minha fala, como os senhores sabem, os colegas, não existe no Brasil uma lei que regulamenta o lobby. Há 10 anos que se discute e que se tenta diferentes caminhos de regulamentação e todos eles esbarram nas dificuldades que existem de acordos sobre isto. Há quem fale, inclusive, que isso se dá porque, de alguma forma, quando você traz a transparência do processo decisório, você esvazia o poder de barganha do parlamento. Ou então, você dificulta quando você publiciza ou quando você amplia o leque de quem pode aceder às instâncias decisórias, você dificulta que as pessoas que eventualmente já tenham acesso a elas possam, você vai dividir o acesso com outros. E podem ser tantas e outras razões apresentadas em relação às dificuldades daí decorrentes. Por isso que digo que é necessário que a gente tente assumir uma cruzada tal qual do financiamento, nós juristas, nós operadores que de alguma forma estamos ligados ao direito público, ao direito eleitoral, que assumamos essa cruzada de levar a sério essa preocupação. E tentar perceber que tipo de modelo regulatório se quer estabelecer. Em 2009, o Ministério da Justiça organizou um trabalho inicial de tentar compilar elementos para que possa recolocar em pauta a questão do lobby e da regulamentação. E se criou um grupo de trabalho com algumas propostas nesse sentido e que, de alguma forma, aponta algumas questões. Não tenho tempo de fazê-las e gostaria só de chamar a atenção para 5 aspectos que devem constar, pelo menos, nesta norma, a meu juízo. O primeiro é a preocupação de que o lobby ele é legal, legítimo, desejável e em todas as instâncias. Se essa norma regulamentará ou não cada um deles, não sei, mas é necessário que assuma que se faça isso, porque todo o processo decisório demanda isso. A segunda coisa, e é fundamental, como bem apontou o professor Luiz Canci, é a definição clara de quem são os lobistas. E assumir que, sim, agentes públicos também são lobistas e também devem ser lobistas. Representantes de organizações de classe são e devem. Partidos políticos, igrejas, mesmo em Estado laico, deve-se reconhecer que elas também são lobistas, porque têm interesses a serem representados. Quanto mais eu consigo dar voz e vez e cor, identificar e corporificar
as instâncias que podem aceder e estabelecer-se comunicação com o poder decisório, tanto maior é o processo de inclusão e transparência. Terceira questão. Me parece que é importante a fixação de regras de quarentena, não pensando em vincular sobretudo, quem é o agente público que deixa a condição de agente público para se transformar em lobista. Então, regras de quarentena me parecem que são apropriadas para esse tipo de regulamentação e nos ajudam a tentar conter ou restringir, pelo menos, uma prática que é muito constante de loteamento de cargos, porque assim o faço, porque em seguida posso ganhar bastante dinheiro, porque eu conheço as entranhas daquele serviço. A quarta questão, e é fundamental, é o registro, mas para fins de conferir transparência. Esse registro não pode ser para condicionar a atuação. Não podem ser condições a serem preenchidas sobre as quais que somente essas pessoas poderiam, então, pleitear serem lobistas. A questão fundamental é o que queremos? Queremos, então, registrar para conferir transparência. Então, me parece que é o caminho. E, por fim, assegurar claramente a existência de um direito de participação. Que prerrogativas é possível postular? Direito de ser ouvido, de marcar audiência, condições para que eu possa exercitá-lo. E finalizando, portanto, a minha fala, eu nos conclamo para que, de fato, isso seja objeto de um embate público levado a sério por nós, juristas. E que é necessário que nós mudemos um pouco o nosso discurso, que nós transformemos ou saiamos do discurso da tribuna de uma sustentação oral, em que queremos utilizar da retórica para persuadir e convencer o meu auditório de operadores e de julgadores. É importante que eu saia dessa tribuna para que eu consiga também escutar sobre tudo o que temos a saber sobre que modelo de transparência se quer atribuir para esse país. Porque nós, os juristas, não somos os donos da razão. E muito pelo contrário. Nós, juristas, para que possamos ser respeitados perante a comunidade como um todo, se nós não somos capazes de dialogar com a ciência política ou a ciência social, nesse quesito, a gente vai estar trancafiando a Constituição e dizemos que nós somos melhores do que os outros. Me parece que esse enfrentamento da questão do lobby exige também um processo de reflexão, de que temos que nos olhar no espelho e perceber que nós temos que também fazer com que essa Constituição se oxigene, e oxigene a partir das vozes da sociedade. Obrigado. Eu agradeço muito as considerações externadas pelo professor Luiz Magno Pinto Bastos Júnior, muito elucidativas, por sinal. Eu mesmo tomei várias anotações, porque muito da fala do professor me remeteu à lembrança da obra bastante festejada no continente europeu do professor Smith Asman, sobre a teoria geral do direito administrativo como sistema, em cujo contexto um dos pilares para o refazimento do direito administrativo seria justamente o diálogo multidisciplinar com outras ciências que têm nela a administração pública também o objeto de investigação científica, né? E esse tema do lobby se incorpora num só jato na zona de convergência temática de várias ciências, né? E seria impossível, talvez, disso decorra a dificuldade que o Congresso Nacional Brasileiro tenha de disciplinar juridicamente a matéria, talvez somente a partir desse diálogo seja possível chegar a alguns consensos, a ponto de nós não projetarmos na ação do administrador o receio de, eventualmente, incidir em advocacia administrativa, em prevaricação, em crimes contra a administração pública, na justa medida em que, na ponderação dos interesses envolvidos em toda e qualquer decisão administrativa, será muito difícil, sem a intermediação da lei, separar o que é um interesse ilegítimo de um interesse legítimo. Então, com muito agradecimento que eu encerro esse painel, franqueando a palavra a qualquer pessoa do auditório que queira dela fazer uso para a complementação dos brilhantes raciocínios